Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Estamos de volta com Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News para todo o Paraná, neste sábado 18 de maio. E olha só, e agora, a gente falou no primeiro bloco aqui sobre beleza, sobre, enfim, né, esse universo da beleza, dos salões. E agora a gente vai falar sobre um assunto também interessante, que eu acho que interessa para muita gente, bastante abrangente. Estou recebendo o professor Fábio Marcel Zanetti, que é vice-coordenador do Pint of Science Curitiba e professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. O Fábio é um dos organizadores, coordenadores, enfim, do festival que está acontecendo, que aconteceu, na verdade, essa semana em Curitiba, né? Para discutir aí diversos assuntos, entre eles eventos climáticos extremos, sono e intolerância, né? Foram discutidos olha só, não foi discutido assim numa sala fechada com cientistas, com professores, né? Mas nos bares de Curitiba, em mesas de alguns bares de Curitiba. O festival aconteceu no início da semana, já na segunda, na terça e terminou na quarta-feira, né? Sempre à noite, e reuniu pesquisadores que foram até esses bares para um bate-papo descontraído com o público. Bom dia, professor Fábio. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, você? Então, tá certo. Olha só, queria que você falasse primeiramente, né? Essa edição do festival é a segunda, a terceira? Olha, ele tá... Em Curitiba ele tá acontecendo desde 2017. Ah, já desde 2017. Ele é um festival... Há 7 anos já, então. Uhum. Ele é o maior festival de divulgação científica do mundo. Ele começou na Inglaterra em 2013, no Brasil ele começou em São Paulo em 2015 e a gente começou em 2017 em Curitiba. Deu uma parada na pandemia, certo, ali, né? Uhum. Mas o ano passado a gente retomou, né? Mas nos bares é a segunda vez? Não? Sempre nos bares? Ele foi pensado para fazer nos bares. Ah, né? Olha só, que interessante. A ideia é exatamente tirar a ciência que é feita pelos pesquisadores, pesquisadoras na academia, nos institutos, nas universidades, né, daquele ambiente que às vezes é mais restrito, com uma linguagem mais técnica, onde uma pessoa leiga, né, da população em geral, né, não vai ter um entendimento muito bom do que está acontecendo e levar esse pessoal para um lugar mais acessível, mais descontraído, democrático, onde pode ser discutida, né, numa linguagem a ideia é discutir numa linguagem bem acessíveis, né? Até porque mesa de bar é um lugar onde se fala tudo, né? Pois é, a ideia é transformar a ciência também numa conversa de bar, assim como a gente discute política, novela, mostrar que tendo, lógico, um embasamento científico ali, né, tendo um conhecimento, né, a gente pode transformar a ciência também numa conversa descontraída, né? Como qualquer outra que a gente leva para o bar. Agora, a ideia de fazer nos bares é porque você também, além de doutor em física e tudo mais, você é mestre cervejeiro? Já fiz cerveja. Já fiz cerveja em casa. Olha só. Né? Numa época que eu morava em Alagoas, eu participei da fundação da Acerva Alagoana, numa época que a gente começou a fazer cerveja lá com o pessoal, né? Mas a ideia, né, como surgiu na Inglaterra, né, lugar dos pubs, né, o pessoal lá... Aí o festival você está falando. O festival, né? O pessoal, né, em vez de trazer o público para dentro da universidade, que às vezes é um ambiente mais restrito, por que a gente também, né, é cientista, mas a gente é um... Cientista, comum, alquimista. Né? A gente é uma pessoa comum, a gente vai pro bar, a gente bebe, a gente, né, se diverte. Então, por que a gente não levar a nossa ciência também para esse ambiente, né? Claro. E o Brasil comprou muito bem essa ideia. Assim, esse ano acontece em 25 países e o Brasil tem o maior número de cidades. A gente está acontecendo em 179 cidades do Brasil ao mesmo tempo. Inclusive no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul estava programado também, mas infelizmente, né, por causa da situação, né, que está acontecendo lá das enchentes, teve que ser adiado, mas, né,
pelo que foi divulgado, né, assim que for possível, vai acontecer lá também. Né? Aliás, o festival, né, ele tem esse nome, Pint of Science, porque eu pesquisei ali, né, deu uma gugada ali. Pint é a medida da cerveja, né? É isso? O pint é uma medida de quase meio litro ali, né, que os ingleses usam como copo tradicional, copo padrão de cerveja, né? Então, quando você vai pro bar lá na Inglaterra, você pede um pint de cerveja, né? Então a ideia do nome é, ao invés de você pedir um pint de cerveja, você pede um pint de ciência. Pint de ciência, bem bolado esse nome, hein? E olha só, eu falei aqui no início, né, que o festival não era para discutir a questão do Rio Grande do Sul, mas veio a calhar porque entre os temas abordados estavam os eventos climáticos extremos e não tem como não citar aqui, não falarmos do que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul, né? Sim, a gente escolhe os temas, né, com antecedência. A gente começou a preparar há alguns meses o festival, né, a edição aqui de Curitiba, mas esses eventos climáticos extremos, né, a gente está tendo agora essa situação, né, numa escala absurda no Rio Grande, mas a gente já tem algum tempo, assim, né? Mesmo no Rio Grande do Sul, né, em setembro do ano passado, né, já teve casos de cidades em menor escala, né, mas já teve cidades com enchentes e tal, né? E a gente decidiu, né, quando estava organizando, né, que era um tema interessante. Infelizmente, né, calhou bem na época da organização, né, a gente ter essa situação lá, né. E na verdade, a gente tem essa de climas extremos, né, de situações extremas ali, climáticas, e a gente teve também uma de um pesquisador do CIMEPAR falando, né, também sobre clima, mas de previsões mais curtas, né, como é que o CIMEPAR bota lá na plataforma que todo curitibano olha de certo de manhã antes de sair de casa, assim, né, a previsão do tempo. O CIMEPAR é uma das maiores audiências aí, né, porque todo mundo quer saber, né, o tempo, como é que vai estar, se vai estar frio, mais quente, mais frio, vai chover, não vai chover, não? Pois é, são duas, parece que é a mesma coisa, né, vai falar sobre clima, mas são dois tipos de pesquisa diferentes, né, a maneira com que você estuda o clima para essas previsões curtas, como o CIMEPAR, né, de 10, 15 dias, né, e essas previsões que nem para situações extremas, né, elas são para períodos maiores de tempo, assim. E, por exemplo, né, essa situação que está tendo no Rio Grande do Sul, né, já tinha pesquisas de mais de quase uma década, de 2015, né, que mostravam que já indicavam que ia ter um aumento expressivo nas chuvas na região sul do Brasil, né? Infelizmente, né, a gente está passando ultimamente... Você acha que é possível, Fábio, apontar um responsável ou responsáveis pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, fora a fúria da natureza mesmo, né? Olha, a gente está passando por uma época, né, de muito negacionismo, né? Então, como eu falei, já tinha relatórios, né, que indicavam, né, que poderia acontecer. Lógico, a gente não sabe de maneira exata, vai acontecer nesse lugar, né, nessa intensidade. Com essa intensidade, sim. Né, nessa data, né? Mas já se tem uma indicação de que existe a possibilidade, né? Então, se você tem indicação, né, é necessário, né, que você se tome atitudes, né? E na época esse relatório ele foi escanteado assim com a justificativa de que era um escanteado por quem? Pelas autoridades, né? As autoridades que teriam alguma... Mas autoridades federais ou estaduais lá do Rio Grande do Sul? Dá para especificar? Eu acho que... agora eu não vou lembrar exatamente, né, quem... Mas acho que foi encomendado pelo Ministério do Meio Ambiente, alguma coisa assim, né? Foi na época do governo Dilma isso, né? E demorou algum tempo para ficar pronto, lógico, isso não é um relatório que sai de uma hora para outra, né? E daí os governos seguintes, né, resolveram engavetar esse relatório, né, com a justificativa de que ele era um relatório alarmista, assim, né, que não se tinha necessidade, né, de talvez de se pensar, né, em uma coisa tão extrema agora, né.
Mas infelizmente, né, nesses últimos tempos, né, a gente tem enfrentado na ciência, e isso é uma coisa que a gente tenta dar visibilidade com o Paint, né? Como é que a ciência funciona, né? Como é que um cientista gera um relatório desse? Como é que se dá uma pesquisa, né? Por exemplo, essa de situações extremas climáticas, né? Que não é uma questão de opinião, né? Não é uma questão de eu acho que vai ter, né? Eu sou cientista, eu digo que tem, mas outra pessoa pode dizer que não tem, né? O cientista, ele estuda anos e anos, tem uma formação, né, extensa para fazer uma pesquisa. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente publica essa pesquisa em revistas especializadas, né? Para publicar essa pesquisa... Passa pelo crivo de outros especialistas, cientistas, né? Passa pelo crivo de outros cientistas, então passa por uma aprovação, né? Por uma arbitragem, né? Da comunidade científica, né? Uma espécie de endosso, né? Isso, né? Não é uma coisa que é uma opinião do cientista aquilo, né? Tem todo um embasamento, né? E a gente tem passado ultimamente, né? A gente tem tido muito, né? Essa coisa, né, de que ciência é opinião, né? Então, a gente tenta... Uma das finalidades, né, para a gente do Pint of Science é a gente dar visibilidade, né, para as pesquisas. Por isso que a gente tenta sempre, quando vai pensar nos temas que estejam, né, inseridos ali no dia a dia da sociedade, da população em geral, temas que muitas vezes impactam no dia a dia, né, da população, mas a gente acaba não sabendo, né? A informação, né, acaba não chegando, né, em quem utiliza mesmo aquela... Não só utiliza, coisas, mas muitas vezes também é uma espécie até de vítima dessas situações, né? Não só de eventos climáticos, porque os temas aqui do festival incluem também outras questões aí, né? Como intolerância, assédio sexual, você falou, né? Tudo mais. Exatamente, né? A gente tenta, né? Dar uma cara, né? Para o programa que mostre mostre pelo menos, lógico, todo não, né? Mas um espectro, né, grande do que se faz, né? Do que a ciência trata, né? Muitas vezes também, né? A gente tem aquela ideia, né, do cientista como aquela pessoa, né, com um jaleco, cabelo arrepiado, inchado no Einstein. Inchado no laboratório, aquele cientista maluco do desenho animado, né, em um castelo cheio de parafernália, né? Não que o Einstein fosse maluco, né? Mas enfim, mas aquele estereótipo, tem, né? Tem cientista que até às vezes é meio maluco, mas tem maluco em todo lugar, né? Sim. Mas a gente mostrar quem faz a ciência, né? A gente mostrar que ciência não é só aquela coisa que acontece dentro dos laboratórios, né, super avançados. Que ciência, você faz ciência, né, também na área de humanas, né? Como se falou, né? Teve, né, uma palestra. Ciência não é só pesquisar ratinhos e tudo mais, né? Não é só aquela coisa, né, de laboratório e tal, né? Ciência também, aquelas estudos feitos nas ciências humanas, né? A gente teve uma palestra sobre né, como abordar casos de assédio em ambiente familiar, em ambiente de trabalho, né? Sobre como uma família encarar, né, por exemplo, quando ela tem uma pessoa com algum tipo de deficiência. Mas também a gente teve palestras sobre tecnologias quânticas, sobre física nuclear, né, física nuclear aplicada à medicina, né? Aí também vem uma coisa, né, da gente quebrar muito estereótipo, assim, né, que grande parte da população, quando se fala física nuclear, vai pensar numa bomba atômica, vai vir na cabeça aquela cogumelo, né, atômico. Hiroshima, Nagasaki. Pois mas e não sabe que aquele exame médico que ela fez, por exemplo, no dia antes da ressonância. Também, né, também utiliza a física nuclear, né? E a gente teve, por exemplo, palestra sobre arte, teve uma palestra de um pesquisador, né, da música da UFPR, falando sobre a história do heavy metal em Curitiba. Olha só. Né?
poucas pessoas vão pensar, né, que existe uma pesquisa sobre isso, né? Mas é importante, né? Porque você entender a cultura da cidade, né? O heavy metal é um estilo, um nicho do rock ali que existe por 40 anos, né? É uma parte da cultura ali da cidade, gera renda, né? Gera economia através de casas de show, material de bandas e tal. Então são coisas importantes. Você está falando entender, isso, né? Eu estou me lembrando que esta semana eu assisti um show no Guaíra, na terça-feira, da banda Blindagem, né? Foi um evento corporativo de uma incorporadora imobiliária que fez todo né, tinha tudo a ver, o empreendimento que eles estavam lançando, e o show foi animado pela banda, que não é exatamente uma banda de heavy metal, mas é uma banda que está aí há 40 anos também, né? É uma das bandas-chave ali para... Que, aliás, antigamente se chamava A Chave. Era, né? A Chave, né? Um trocadilho. A Chave, né, que depois virou Blindagem, você pode citar como uma das raízes, né, do que veio a ser depois, né, do heavy metal em Curitiba, né? Então, é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? E que é interessante você ter estudos, se entender como é que esses fenômenos, né, acontecem na cidade. O que dá para concluir disso que você está falando, Fábio, é que a ciência está por trás de tudo, ou de muita coisa, né? Tá por trás desse copinho de cafezinho aqui, de água, desses microfones, de tudo, né? De tudo, né? Você tem pesquisas na física que estuda, por exemplo, a física de materiais, que estuda, né, como você melhorar materiais, por exemplo, para gerar um processador melhor para o celular. Né? Uma coisa, e que você usa mecânica quântica para isso. Então, a pessoa, o que a gente quer levar para a sociedade, né, é isso, né, mostrar, né, que aquele celular que ela tem na mão, como você falou, o copinho de café aqui, né, toda a tecnologia de transmissão, né, de como é que a pessoa está assistindo em casa essa entrevista, né, da energia que ela está usando para ligar na tomada o equipamento que ela está assistindo isso. Tudo isso tem ciência por trás, né? Sim. Tudo isso tem pesquisa por trás, né? E é importante que as pessoas entendam, né, de onde é que vem isso, né? Quem faz isso, né? Por que a gente pede, né? Como quando pesquisador, a gente pede, por exemplo, por mais verba para pesquisa, né? Quando a gente reclama, quando tem cortes na pesquisa, né? Não é por uma vaidade do cientista que ele quer mais verba para o laboratório dele, né? A verba que vem para a gente transforma em produto, né? Em alguma coisa que vai voltar para a sociedade, né? A ciência é uma coisa que acontece dentro da sociedade e é pensada para a sociedade, né? A finalidade deve ser pensada para a sociedade, né? Exatamente. Você, nesse momento, está conduzindo alguma pesquisa? Eu sou professor, pesquisador também. Eu trabalho em mecânica quântica numa área mais básica, assim, né? A minha área, né, é aplicada na parte de nanotecnologia. Que também é uma área bastante hoje, né? A nanotecnologia está aí responsável por grandes revoluções tecnológicas, né? Qualquer coisa pequenininha, né? A mecânica quântica, né? É uma parte da física lá onde você estuda as coisas muito pequenas, né? Nano significa, né, a menor parte de alguma coisa, né? Você estuda como é que funciona átomos, moléculas, né? E o que eu estudo por exemplo, quando você prende um átomo, um elétron, alguma coisa pequenininha em alguma regiãozinha do espaço, assim, como é que ela se comporta. E isso é diretamente aplicado para você estudar, para você propor dispositivos pequenininhos, né? Que são o que a gente usa, por exemplo, no celular, né? Quando um computador foi montado a primeira vez, né, lá na década de 50, ele tomava um andar inteiro de um prédio nos Estados Unidos. E ele tinha uma capacidade de memória muito menor do que a gente tem agora no celular, né? Então, quando você vai diminuindo essa escala das coisas ali, você vai chegando num limite muito pequenininho, né?
E aí você precisa estudar, você precisa usar nessas teorias, né, de mecânica quântica, né? Uhum. Olha, muito legal essa abrangência desse festival, né, o Pint of Science, porque realmente, como você disse, né, no início, Pint é a medida, né? E nada melhor do que fazer num bar também, né? Que é um ambiente, como a gente já falou aqui, mais descontraído, que as pessoas estão ali mais abertas, né? Claro, todo mundo, às vezes, a pessoa pode até ser pega de surpresa, né? Tipo, pô, vem aqui no bar hoje para relaxar, vem esses caras falar de ciência. A gente tem casos disso mesmo. Tem? A gente passa um questionáriozinho, né, no final para ter uma avaliação do evento, para ter, né, um direcionamento para prever as próximas edições, né? E a gente tem, daí te perguntar, né? Você veio para ver a palestra, por que você escolheu essa palestra, né? E tem gente que fala que foi pega de surpresa mesmo e ficou assistindo, né? Mas que daí achou legal. E isso é legal, né? Essa é a finalidade mesmo do evento, né? É você pegar uma pessoa, né, e você prender ela mostrando um tema científico, né? Você tenha percebido, ninguém se levantou da mesa e falou, pô, eu vou para outro bar porque esse aqui tá muito chato o papo aqui. Não. A gente não. Acho que não, eu não percebi nada disso. Não, eu tenho certeza que não deve ter acontecido, né? Porque se eu mesmo estivesse num desses bares, né? Que, aliás, os bares aqui que receberam o festival esse ano foram 5, né? Isso. Ano passado foram 3. Ano passado foram 3. Esse ano já entraram mais 2. Né? O festival aconteceu no Hop'n'Roll Brew Pub, Quintal do Monge, Barbarian Pub, Didi Restaurante e Bar e Janaíno Vegan Bar, é isso? Janaíno Vegan. A gente tenta... Não, desculpe, Didi Restaurante e Bar, e o outro é o Janaíno Vegan Bar, isso. A gente tenta sempre pegar bares que sejam acessíveis, né? A gente tenta pegar uma gama, assim, né, de lugares. Tem lugares onde você tem, por exemplo, aqueles bares que tem mais cartas de cervejas especiais e tal, até lugares que vendem mais cerveja de garrafa, mais petisco, né? Esse ano a gente tem um bar vegano, né, no Largo da Ordem. Então a gente tenta, como a ideia é popularizar a ciência, né, a gente tenta dar uma variedade, assim, de locais também grande, né? E a gente sempre... E é legal, né, que o pessoal dos bares também aceita essa ideia de levar a ciência, de ajudar a gente, né, nessa discussão, né? Para eles é legal também, porque às vezes leva um público, né, que não conhecia o bar, acaba conhecendo, né, pelo festival, né? Mas a gente tem às vezes bares que se oferecem mesmo, né, que vêm na mídia e tal, tá acontecendo, e eles procuram a gente para oferecer o espaço para o evento. Pois é, e olha só, além dos temas que a gente já citou aqui, né, eventos climáticos extremos, sono, intolerância, mundo animal também, né, ancestralidade, psicologia, família e deficiência, tecnologias quânticas, você já citou, radioatividade, música, né, você também já falou aí da questão do heavy metal e outros, né? Então, olha só, infelizmente nosso tempo já está aqui chegando ao final, mas dá para você ainda falar mais, fazer uma conclusão aqui. Qual é o balanço que você faz, assim, desses 3 dias aí de papo científico em mesa de bar? Olha, a aceitação do festival é sempre muito boa, sabe? A gente tem relato de pessoas, né, de que esperam já conhecem de outros anos e esperam já nessa época. Ele acontece sempre, né, em meados de maio, né? Então já esperam nessa época que aconteça, ou que a gente comece a soltar a divulgação, comece a soltar a agenda, né? A gente teve apesar dessa mudança de clima que a gente teve no meio de semana, o público se manteve, né? A gente teve um público bom em todos os... Em média, quantas pessoas por bar? Ele acontecia simultaneamente nos bares? Isso, é uma palestra por tema, né? Nos 5 bares ao mesmo tempo. Então são 15 palestras acontecendo nos 5 bares nos 3 dias. Aí varia muito, né, do espaço. A gente pega pega bares médios e pequenos, assim. Então pega espaços muito grandes, assim, sabe? Que a ideia, né, é mesmo fazer uma coisa mais íntima, assim, né? De que a pessoa fique mais próxima do cientista, para parecer mais uma conversa, não uma palestra que o cientista
fica lá na frente, no pedestal e tal, né? Então, aí varia, tem de 50, 100... É como se fosse aquela mesa de bar montada aleatoriamente, que tem gente de todas as profissões, aí de repente tem um cientista lá, o cara começa as pessoas começam a perguntar para ele, né? Mas vem cá, você que é cientista, você que é físico, por que está acontecendo isso, tal coisa, né? Às vezes acontece isso, né? A ideia, né? O cientista vai lá, ele faz uma apresentaçãozinha, né? Lá, né? Mas a gente nem chama de palestra, porque não é uma palestra, né? É mais uma conversa, né, sobre aquele tema de pesquisa dele, né? De uma maneira bem simples, né? Uma maneira bem acessível. Mas talvez a hora mais interessante mesmo seja a hora das perguntas, porque sempre gera muita pergunta. Geralmente a gente... A conversa ali, a fala do cientista, dos pesquisadoras demora meia hora, 40 minutos, daí depois se dá mais tempo para pesquisas. Geralmente a gente perguntas. Para perguntas, desculpa. Geralmente a gente tem que cortar a parte de perguntas, porque senão vai muito tempo. Daí a gente corta e deixa, não, agora, né, qualquer coisa vocês procuram ele, conversam, e geralmente o pessoal ainda fica muito tempo junto com ele, com os pesquisadoras conversando ali, né. É legal, né? Porque a gente vê que a gente deu certo, né? O tema que a gente escolheu, porque foi uma coisa que gerou bastante, né? Dúvida, bastante interesse no pessoal. Né? Tá certo. Olha só. Agora, realmente, eu também vou ter que encerrar aqui, infelizmente. Nosso tempo já está terminando. Quero agradecer aqui muito a presença do professor Fábio Marcel Zanetti, que é o vice-coordenador do Pint of Science Curitiba, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, que veio bater um papo aqui pra gente, contar como é que foi essa edição do festival que aconteceu essa semana aqui em Curitiba. Fábio, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, por bater esse papo hoje com a gente. A gente que agradece. E parabéns pela iniciativa aí, né, de tirar a ciência das salas, né? Obrigado, a gente que agradece vocês, né, e já convida para o próximo ano, meio de maio, todo ano, a gente está organizando, né, para já ficarem atentos, né, para o evento. Muito obrigado. O Grandes por Beça desse sábado, 18 de maio, vai ficando por aqui. Vem aí o meu amigo Carlos Eduardo Canto com o seu mercado imobiliário de canto a canto. Um ótimo final de semana. A gente volta no próximo sábado. Você ouviu Grandes por Beça. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.